boa tarde a todos. Quem eu ainda não conheço, vou conhecer ao longo do curso. Para a gente do Seduc é um prazer tê-los aqui. Esse tema é um tema que a gente está construindo o curso junto. Então, tem sempre muito feedback, muito retorno bacana, muita coisa que a gente muda, acrescenta. E eu tenho o prazer de ter o Pedro como coordenador do curso. E o Pedro foi um presente da pandemia, que a gente se conheceu no curso passado, né, Pedro? E a gente já veio com uma proposta diferente do anterior, que a gente vai ter mais serviços, trabalhos práticos, vai ser bastante hands-on, e principalmente uma coisa que a gente ontem fazendo aqui, os ajustes finais para o dia de hoje, né, Pedro? A gente chegou a possibilidade de a gente criar um banco de cláusulas bacanas para que vocês saiam daqui com algo além do que vocês vão aprender, e eu acho que isso vai ser bem rico e interessante. Então, não vou me alongar, vocês vão estar, assim, hoje, eu não posso deixar de agradecer ao Cláudio por ter aceito abrir esse curso. É sempre um prazer ouvir o Cláudio, porque ele chega, quem não o conhece, ele chega com uma falinha mansa, assim, aí ele hipnotiza a gente fica assim, enquanto ele vai falando, mas ele começa assim, oi, boa noite, bem calmo, né, Cláudio, e depois deixa a gente vidrado. Então, muito obrigada. Críticas, sugestões, por favor, mandem para a gente, que a gente adora, para a gente melhorar sempre e estar sempre fazendo um curso cada vez mais a nossa cara, e é um prazer ter vocês aqui. Vou passar a palavra para o Pedro, para os avisos iniciais. Obrigado, Renata. Obrigado, gente, por terem se inscrito, por estarem presentes. Como a Renata disse, eu participei do primeiro curso, assisti quase todas as aulas. Foi muito legal. O bom de fazer o segundo é que a gente consegue melhorar o que não estava tão legal, melhorar o que estava legal, manter boas aulas, adicionar outros desafios e, enfim, se esse curso for tão legal quanto o primeiro, eu vou considerar a nossa missão cumprida. São 40 horas nas próximas semanas, todos juntos aqui. Muito bom ver várias caras conhecidas, gente que foi meu companheiro de pós-graduação lá nos anos 2000, gente que foi meu orientando de pós-graduação depois, gente que trabalhou comigo, gente que eu admiro, o Dr. Antônio, prazer vê-lo sempre, e Kelly, que manda muito bem lá na URGS, enfim. E eu acho que é uma oportunidade de encontros também, da gente se manter um no radar do outro, e aqui, maior honra, assim, poder apresentar o Cláudio. Eu não vou saber os dados de carreira do Cláudio certinhos, eu sei que ele é graduado pela USP, tem mestrado pela USP, tem mestrado pela GW, né, Cláudio? E o doutorado pela USP também, é isso? Isso. E entre as muitas conquistas profissionais do Cláudio, uma que talvez seja bem pequenininha para ele, mas que é muito importante para mim, é o fato da gente ter trabalhado juntos 6 anos e dele ter me ensinado muito do que eu sei de dados pessoais, de proteção de dados pessoais, de privacidade. E a gente até hoje conversa, discute, normalmente discorda, porque ele tem uma perspectiva mais americana, eu mais europeia, mas é sempre enriquecedor, e tomara que seja muito enriquecedor para vocês também hoje. Cláudio, bola está contigo e boa aula para você. Boa aula para todos. Obrigado, Renata. Obrigado, Pedro. Como eu disse, aliás, no ano passado, para o próprio Pedro, né, ele que deveria fazer a aula de abertura e não eu, mas é uma honra estar aqui, né, não só pela BPI, que eu gosto bastante, mas pelo tema. E a vantagem da primeira aula é que eu posso ser corrigido depois, então eu posso falar qualquer besteira, que vocês vão ser devidamente corrigidos depois. E aqui, nesse grupo, especialmente, é um falar entre amigos, né? Pelos nomes, tá vendo? Não só o Pedro, Kelly, já conheço há bastante tempo, Rice, Daniel, que está quieto aqui, e vários outros nomes, né? Boa noite, Daniel. Boa noite.
vai ser realmente um bate-papo, essa ideia. Eu vou compartilhar a tela, mas, por favor, me interrompam a qualquer momento, não há problema nenhum. Eu vou mostrar já o plano de voo nosso. Só um momento. Eu fiquei tentado a usar uma ferramenta que eu vi minutos atrás aqui no Zoom, que é usar o PowerPoint como background visual, mas eu não vou arriscar. Eu acho que seria demais para começar fazendo um teste para todo mundo, então vou compartilhar só a apresentação, como sempre. Então, tem essa ferramenta agora, tipo, a mulher do tempo, você fica assim na frente da exatamente, né? projeção. Deve ser muito legal, né? Deve ser muito legal. Nossa! Precisamos ver essa ferramenta, hein, Pedro? Quem sabe para aula de Eu não conhecia. Não conhecia, então não testei, não vou usar. Mas deve ser interessante. O objetivo da aula é fazer esse sobrevoo do básico de informática, assim, do D0, passando por vários institutos, o que seria o chamado direito de informática, aspas, para combinar com dados pessoais. Esse é o objetivo da aula. Eu tenho um dado histórico que, muito tempo atrás, já não me lembro exatamente quando, mas alguns anos atrás, eu fui chamado pela GV, aqui em São Paulo, para montar um curso de novos direitos, em que abordaria dados, né, dados pessoais, a questão de biotecnologia, cultivares, topografias, só aqueles direitos de propriedade intelectual que não estavam no que não era marcas e patentes, né, que não era contencioso e prosecution. Foi um desastre. Assim, em resumo, foi um desastre. Foi muito ruim. Né? Os alunos não entendiam, eles não gostavam. Eu tentei um semestre, fui para o segundo, eu falei, esquece, né? Dá o fluxo básico de marcas de patentes, contencioso básico de marcas de patentes, que os alunos vão ficar felizes. Eles não entendiam o quê. E na verdade, é basicamente isso que nós vamos conversar hoje com alguns cortes, mostrar como a tecnologia, limitado aqui na área digital, né, envolve vários institutos de propriedade intelectual, sejam os tradicionais, até chegando em alguns sui generis. E por que nós falamos da área digital, enquanto eu poderia estar falando de genética aqui, e nós vamos falar um pouco de genética também, mas eu teria quase basicamente o mesmo efeito. Porque a evolução é muito grande. Né? A capacidade de processamento é brutal, num espaço de tempo muito pequeno. Essa imagem que eu coloco na tela para vocês, ela demonstra como tudo isso mudou. E vou dar um exemplo. Eu entrei no escritório na década de 90. Se alguém quisesse levar todos os dados dos clientes do escritório, até do escritório de São Paulo, aqui, que é um escritório pequeno, perto do Rio de Janeiro, teria que ter, no mínimo, uma caminhonete, um pequeno carro. Né? Hoje leva num pendrive. Você tem pendrives que têm uma capacidade quase de 1 tera. Né? Aliás, falar 1 tera, quando eu comecei, numa vida passada, a trabalhar com processamento de dados, antes de ser advogado, eu fui programador. Né? Eu trabalhei em sistemas digitais, cheguei a trabalhar no INPE, foi ali que eu desisti. Falei, essa vida não é para mim. E eu lembro, o primeiro computador que eu trabalhei era um Cobra 530. Ele tinha umas panelas, assim, uns discos rígidos enormes, uma capacidade de 4 megabytes. Assim, que hoje nada tem 4 megabytes, qualquer coisa tem 4 megabytes. Uma coisa, assim, muito simples. Arquivos nossos são muitas vezes superiores, nós transmitimos isso em centésimos, milésimos de segundos. Então, a capacidade de processamento mudou muito. E isso acaba afetando o próprio direito. Então, quando nós falamos sobre a relação entre direito e informática, essa relação mudou também. Tanto que, no começo, pensando na década de 60, 70, o que importava era a proteção, em termos de propriedade intelectual, estamos na TI, era para hardware, era para patentes.
Você comprava um mainframe da IBM, você ganhava de brinde 2 programadores, né? Assim, era totalmente desproporcional. Mas a visão do direito já olhava para isso. Então, das primeiras formas de se olhar era a questão da informática jurídica. E eu lembro de ter estudado, né, informática jurídica, na verdade, começou na prática, por incrível que pareça, na Itália. E muito daquilo que eles falavam em termos de processamento, como pensar isso, como automatizar uma petição, é engraçado, nós estamos vendo hoje inteligência artificial em sistemas profissionais, né? Em machine learning. Se eu pudesse transportar o Mário Lozano, que foi o primeiro advogado, jurista, que pensou em informática jurídica na década de 70 para hoje, ele fala, era disso que eu estava falando. Se ele olhasse um algoritmo de machine learning, inteligência artificial. Eu não vou fazer merchan, não ganho nada com isso, eu só conheço, mas Looplex, que é uma startup que talvez vocês já conheçam ou usem, eu sei, alguns escritórios usam, eles usam tudo aquilo que o Mário Lozano já fazia, ou mencionava na década de 70. É assustador. Sem contar a proteção de software, questão de base de dados, nós estávamos discutindo hoje à tarde, contraponto entre direito de autor e direito sui generis. As questões de internet, né, eu vou abordar um pouco, mas como elas evoluíram. Ela começou com a teoria sobre jurisdição. Eu lembro de um professor, eu acho que ele era eu não sei se ele era de Berkeley, mas que era o David Post, veio inclusive na BPI falar no comecinho, no final da década de 90, sobre as teorias de jurisdição aplicadas na internet. Questão de nome de domínio, isso está mais no nosso dia a dia, meta tags, marcas na internet, e ao final toda a regulamentação, que chega com o marco civil, um ato normativo muito bem trabalhado e culmina hoje em dia na proteção de dados pessoais. Essa é uma foto, eu falei do Mário Lozano, mas de 74, não, um livro que eu tenho, que era um curso que ele veio de Turim para cá e deu na Universidade de São Paulo, né? Isso é uma imagem de um dos computadores daquela época, da década de 70. Isso não é um IBM, é um Borrow, mas é um primo irmão. Dá para vocês terem uma ideia do que nós pensávamos e olhávamos e trabalhávamos quando nós falávamos em informática jurídica. E eu achei engraçado que eu estava assistindo uma palestra no final da semana passada sobre o pessoal discutindo as novas questões tributárias, programa de computadores, e o palestrante novo, era dos jovens advogados acho que do IBDF, ele colocou um slide parecido com esse, falou, eu nunca conheci nenhum dessas imagens. Eu falei, nossa, eu sou velho mesmo, porque eu trabalhei com todos esses aí. Eu lembro de disquete, eu lembro do TK-85, tenho até hoje, diga-se de passagem, ou um Apple II, são relíquias. Mas o TK-85, por exemplo, ele tem de memória, e as pessoas trabalhavam com isso, 16 KB. O Apple era maior, tinha uma versão de 64 KB. A capacidade de processamento era muito limitada, mas quando nós falamos em proteção ao software, nós estávamos olhando para isso. Então, seja naqueles rolos do slide anterior, sejam, né, nesses computadores, quando eu falo em proteção do software, as primeiras decisões, a primeira decisão sobre software no Brasil, do Tribunal de Justiça de São Paulo, é sobre o TK-85, é o sistema Sinclair. É Sinclair versus Microdigital, em que ele chega à conclusão, fala, a proteção, antes da primeira lei de software, a proteção para um programa de computador é a proteção da obra literária, então é uma proteção de software. Então vem daí. Isso prossegue até uma decisão do STJ de 2003, em que ainda se fala, a proteção é a proteção software. Não vou entrar, né, no aspecto de patente, nem teríamos tempo para isso, mas poderíamos abrir, porque, claro, que com toda a evolução, a proteção do software se demonstrou insuficiente. Mas nós chegamos num ponto além, porque
O software era importante, o algoritmo passa a ser, era importante, mas hoje as bases de dados passam a ter um papel extremamente relevante. Nós falamos em Big Data, né? Ou seja, muito mais do que simplesmente o software que roda, a quantidade de dados é relevante. E o mapeamento desses dados e como nós trabalhamos nesses dados é muito importante. E são vários. Esses são vários sistemas de bases de dados, e eu poderia ir além para a área de inteligência artificial e falar também na questão das queries, ou como moldar um sistema inteligente, por exemplo, o Watson da IBM, que nem está aqui, em que ele consegue olhar de uma forma holística todos os dados e sugerir e chegar a uma conclusão. Um exemplo concreto de atuação, né, dessa forma, eu lembro de um cliente nosso que alimentou, eu acho que foi o próprio Watson, com um volume muito grande de exames médicos, né? Todos com um diagnóstico X. E o algoritmo conseguiu identificar uma proteína e com isso ele conseguiu identificar uma parte de um cromossomo a partir daquela massa brutal de dados, sendo que qualquer um de nós demoraria dezenas, centenas de anos para identificar. Então, as bases de dados passam a ser mais relevantes. E eu não estou falando só de questão de dados pessoais, dados em si que podem estar totalmente anonimizados e nem se aplicar a LGPD. Chegaremos lá. Claro que os computadores isolados são interessantes, mas o que mudou o jogo foi a internet. E a internet traz um novo padrão. Todos nós conhecemos como ela foi montada, mas ela traz um novo padrão de comunicação. Assim, é até esquisito ter que explicar isso, mencionar isso, falando à distância com todos vocês por videoconferência dentro de uma pandemia, cada um de nós em sua casa, usando basicamente a internet, né? Ela foi moldada para isso, ela foi moldada para uma comunicação totalmente assíncrona e totalmente independente de qualquer servidor e qualquer controle. E ela mudou toda a nossa forma de trabalho, porque a comunicação é absolutamente eficiente. Acho que eles montaram isso para uma solução X, que era comunicação de computadores num evento único, um ataque nuclear, uma guerra em que um dos nós da rede ficasse comprometido e toda a rede continuasse a funcionar. É engraçado como, apesar dessa comunicação e desse objetivo nunca ter sido atingido, o resultado foi simplesmente espantoso. Mas ela é um sistema de números e ela gera algumas perplexidades, né? Nós vamos chegar lá com relação a como nós trabalhamos com esses números. E dentro dessas formas de direito de informática em números, eu já antecipo esse slide, dos participantes, muitos de nós conhecemos. Eu sei que o Risse viu isso, a Renata lembra da aula passada, o Pedro também, mas acho que o primeiro grande evento de direito em informática, fora a proteção de software, que eu realmente presenciei, foi a questão do bug do milênio. O compliance, para adequação dos softwares e dos sistemas para evitar o famoso bug do milênio, foi uma coisa assim que chega ao ponto, como coloca a capa da Time, de Millennium Madness, né? Assim, eu lembro de um professor perguntando, fazendo teste na sala de aula, eu estava fazendo o LLM naquele momento, falou, quem não está nem aí e quem está estocando carvão e guardando batatas no porão, né, pro evento.
E sempre tem aqueles que achavam que ia ter avião caindo, etc. Para os mais novos que não sabem do que eu estou falando, os programas de computador, no começo, eles tinham que ser extremamente econômicos, né? Eles tinham que ter dígitos contados. Então, em vez de usar 1999, eu utilizava só 99. Né? E qual que era o impacto disso? De 1999, depois ele iria para 1000 ou 1900, dependendo do sistema, e não para 2000, porque ele não tinha esses dados. Então, todos os programas, em tese, tiveram que ser adaptados para colocar dois dígitos a mais, 1999, 2000, o que para nós é uma grande bobagem, né? Se nós temos sistemas que trabalham com gigabytes, terabytes, para que eu vou economizar 1 ou 2 bytes? Mas na década de 70 e 80 isso fazia uma enorme diferença. Um computador que usava 16K bytes. Então, resultado, nenhum avião caiu, nenhum aeroporto fechou, nenhum trem colidiu, ninguém teve que passar a noite em aeroporto. Na verdade, foi uma grande festa virada de 99 para 2000, mas a lição foi aprendida. Então, tudo aquilo que era só técnico, sem compliance nenhuma, passou a ser ter um quê jurídico também, a partir daquele momento. Sem contar os escritórios que fizeram compliance para o bug do milênio, se deram muito bem, obrigado. Né? Então, acho que não vi nenhum escritório de advocacia reclamar desse aspecto. Enfim, né? Outro aspecto da internet é a questão de meta-tags, marcas. O que era isso? Era a inserção de marcas como código em páginas HTML. O que ocorre também, e ocorre hoje, eu diria mais com buscas e uso de marcas como buscas em Google Search, do que com meta tag. É uma questão superada, mas mostra a escalada e a evolução do que acontecia na internet. Porque nós chegamos no final, quando todos já estávamos habituados à questão da privacidade, a questão da privacidade online. Porque até 94 ninguém sabia exatamente o que era internet, fora um outro curioso. Eu lembro, eu tinha um amigo que teve uma das primeiras contas de internet comercial, que não era aberta ao público. Nós ficávamos tentando usar e vasculhando, mas quando a coisa realmente estourou, as pessoas perceberam que, além de visitar museus e visitar sites, compra online no começo era uma coisa temerária, mas você teve o Orkut, ferramentas, e a questão da privacidade realmente, algum tempo depois, foi por um espaço. Né? E o que é assustador, eu estou compartilhando, eu não lembro se eu dei o clique para o som. Espero que vocês... Não? Estão ouvindo o som ou não? Não, ainda não. Eu vou parar, compartilhar de novo. Tem aquele botãozinho, lembra? Exatamente aquele botãozinho que... Agora vai. Peraí. Oi? Dag Fien. Ik zie je in school tegen Antwerpen. Ja. Insecten. Dat blieft? Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenie? Sorry. Een moto, oranje. Pas erop. Zenit. Oui, bien. Je hebt een vriendin, Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De 4e, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is het met je spierscheur? Une maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld.
geld, ik zie transacties. Maar kent je je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 97. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, maar eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Essa é uma campanha, né, do governo belga, extremamente inteligente, é por isso que passeia do holandês para o francês nas entrevistas, né, e graças a Deus tem a legenda em inglês, mas é basicamente esse ponto. Eu dei todo aquele histórico, né, das inter-relações entre direito e informática, mas nós chegamos num ponto que não é mais a questão de informática, não é mais só a questão de tecnologia, são as questões dos dados. E essa brincadeira desse slide é a famosa Follow the White Rabbit do Matrix, né, para saber para onde você quer ir, né? Você realmente quer entender como vai, como a coisa funciona, ou às vezes é melhor ser totalmente ignorante e ter a vida como ela é. Na verdade, eu pensando hoje em dia, acho que não é mais uma opção. Eu acho que depois que a LGPD entrou em vigor, depois que a NPD agora começou a funcionar, para mim me parece um caminho sem volta. Eu acho que a questão de dados e dados pessoais, ela está no nosso dia a dia, é inevitável. Nós vamos ter que entender, tratar, e mudou. E basta ver que mudou pela quantidade de cursos e discussões. Nós não conseguimos mais entrar em nenhuma conversa jurídica sem falar de LGPD. Quantidade de profissionais, quantidade de demandas, e quando se entra na questão da LGPD, de mapeamento dos dados, dos relatórios, privacidade, é um mar sem fim. E é muito difícil, não é tranquilo. Na verdade, é simples. Vocês vão ver, conversando com todo mundo ao longo desse curso, não é uma discussão tecnicamente complexa, mas ela mexe com todo mundo, ela mexe com tudo, e são muitos dados que nós guardamos. É muito complicado navegar por tudo isso. Essa visão do Matrix, de saber como nós abordamos a questão dos dados pessoais, ela passa pela privacidade. E eu acho que esse é um ponto central naquilo que nós temos que conversar, porque ela não é natural, ela não é um conceito tranquilo para nós de privacidade. Basta dizer que privacidade, juridicamente falando, e é disso que eu estou falando, é um conceito extremamente novo para nós. Claro que eu tenho esse conceito, nós todos temos esse conceito de privacidade, de uma visão ocidental do século XX, mas se nós voltássemos talvez 200, eu acabo me perdendo, mas certamente no começo do século XIX, o conceito de privacidade não era exatamente o que nós tínhamos. Aliás, juridicamente ele nem existia. As casas têm uma coleção até antiga já, que um dos poucos livros que eu mantenho em papel ainda, certinho, é a História da Vida Privada. Eram 5 livros e via da história antiga, ele dividia por períodos lógicos. E assim, a privacidade como nós conhecemos, a base da história da vida privada não era a privacidade. A base da história da vida privada
historiadores franceses partiram do pressuposto que eu teria que contar a história da humanidade não pelos grandes feitos. Ninguém queria saber se Napoleão invadiu, ou quem conquistou quem, ou quem era o rei. Eles queriam saber como era a vida de cada uma das sociedades ao longo do tempo, desde a Idade da Pedra até os dias de hoje. E quando se chega na história da vida privada, por exemplo, quartos separados para a família é coisa extremamente recente. E eu estou falando do começo do século XIX. Antigamente, dormia todo mundo no mesmo quarto. Assim, ponto, acabou. Ou quem era muito, muito rico, e olhe lá. Sim, era coisa de nobreza na última escala. Assuntos aleatórios também, acho que fazem parte da nossa aula. Se vocês tiverem oportunidade visitando Washington, em Alexandria, e tem uma casa que é Casa de Pedra, se não me engano. Tem todas as histórias de mal-assombrada, etc., etc., mas era a casa de um cara muito rico ali de Alexandria, e ele fazia festas, era a única casa de pedra da região, por isso que era a casa de pedra, a única que sobrou, todas as outras eram de madeira. Né? Você vê como ele era rico. Né? E basicamente ele tinha um quarto só, e quando ele fazia as festas, dormia todo mundo nesse quarto. Imagina um alojamento de faculdade com todo mundo dormindo no chão, era aquilo. Né? Isso, final do século XVIII, começo do século XIX, continuava sendo assim. Né? Então, a privacidade é um conceito diferente, e juridicamente ela aparece para nós, eu tenho uma data exata, 15 de dezembro de 1890, com a publicação desse artigo na Harvard Law Review, em que 2 professores de Harvard chegaram à conclusão que deveria existir um direito, né, não só para as coisas materiais, mas também para alguns conceitos. É o que eles chamam, na verdade, eles falam do privacy, mas é o right to be left alone. Né? Nós podemos discutir várias horas só sobre esse artigo. Né? Mas aqui nascia o conceito do direito de privacidade, o right to be left alone. Né? Antes disso, era uma coisa muito fluida. Né? Não era uma coisa que existia assim, com um direito de propriedade, um direito de contrato que vinha desde a de Roma Antiga, sempre existiu. Não, é uma coisa recente. E é interessante também que, mais ou menos naquela época, um pensador, um Bentham, ele bolou espero que eu não esteja mexendo na tela de vocês. Não, né? Ele bolou uma construção de uma prisão. Era uma prisão extremamente eficiente. Né? Então, Jeremy Bentham, quando ele chega nessa construção, o que era? Era uma prisão em que todas as celas estavam viradas para uma casa de guarda e o guarda conseguiria ver todas ao mesmo tempo. Não todas ao mesmo tempo, mas quem estava preso não sabia exatamente para onde ele estava olhando. Então, existia um efeito dele ter que se comportar ao mesmo, como se ele estivesse sendo vigiado o tempo todo. Não? Essa é a visão, que foi usada depois sociologicamente por Foucault, né, do panóptico, e está em muitos filmes de ficção científica, até em 1984, que é a imagem que vocês têm na tela, que é um conceito que se adapta a essa questão de controle punido de Foucault, essa questão de você vigiar todo mundo o tempo todo, e com isso você ter um controle social. Isso está no discurso da internet também, várias vezes. Você consegue encontrar essa visão de controle com a divulgação de dados. Né? Fala, uma regra que às vezes a gente escuta, fala assim, mas foi um presidente do Google, se eu não me engano, que falou essa barbaridade. Ele falou, se você não está fazendo nada de errado,
você não tem nada a esconder. Então, só aqueles que têm algo a esconder precisam de privacidade. Não, a coisa não é bem assim. Porque eu tenho inúmeras coisas que eu faço ou deixo de fazer que eu não quero que ninguém fique sabendo. Então, esse controle de privacidade, que é o right to be left alone, que é aquilo que é meu e ninguém mais tem que se meter, não pode ser divulgado. E com isso nós estamos entrando num dos pontos, que não se confunde com dados pessoais, mas é muito importante para a questão de privacidade. Ela não está para proteger qualquer indivíduo daquilo que ele está fazendo de errado. Não é esse o conceito. Está protegendo a individualidade de cada um de nós contra absurdos e controles estatais, ou possíveis absurdos e controles estatais. Bom, no final do século XIX para 1948, nós tivemos 2 guerras mundiais, e uma particularmente dolorosa, que para chegar na Declaração de Direitos Humanos. Então, está ali, né? Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio, correspondência. E todos têm o direito à proteção da lei. É disso que nós estamos falando, quando nós falamos. Ou seja, aquela, digamos assim, anonimização que permite cada um ser aquilo que ele é, ainda mais que pareça uma uniformização. Eu gosto dessa imagem do V de Vendetta, né? Que acaba sendo se tornando um símbolo contra abusos autoritários. E isso, a privacidade na comunicação, toma as mais variadas formas. Esse daqui é datado, é só para quem tem a mesma idade do que eu, né? Do Agente 86. Aquilo ali era o Cone do Silêncio. Para quem lembra do filme de 2006, acho que só o Ricci aqui vai ser contemporâneo. E, pegando imagem de Magritte, você tem um contraponto, né? E eu achei interessante, eu usava já esse slide, mas não usava o V de Vendetta, nunca tinha percebido em que essa tentativa de individualizar, essa dicotomia entre a individualização, todos nós temos, né? Nós queremos ser reconhecidos pelas nossas individualidades, e, ao mesmo tempo, nós queremos proteger a nossa privacidade. Então, essa dicotomia entre publicar o máximo possível na internet, no Facebook, dependendo agora do Instagram, dependendo do LinkedIn, dependendo do que você quer fazer, se for um lado pessoal, se é um lado profissional, você vai direcionando aquilo que você quer que as pessoas saibam, é uma forma de comunicação, e, ao mesmo tempo, proteger a individualidade, proteger aquilo que torna você mesmo. Essa forma de se expressar e, ao mesmo tempo, de se esconder, essa dicotomia é o que, pelo menos na minha impressão, ela mostra o nosso dia, né? O nosso contemporâneo. E isso passa do direito privado, né? Ela sai desse contexto histórico, ele passa do direito privado para um aspecto público estatal. Por que nós temos que proteger dados? Sim, nós temos que proteger porque são direitos fundamentais, nós temos que proteger por vários motivos, mas, basicamente, passou a ser uma necessidade estatal. O Estado tem que proteger, senão ele passa a não ser mais aceito. O Estado tem que proteger dados pessoais, senão ele não vai ser mais parte de um clube que ele quer entrar, por exemplo, a OCDE. Ele tem que proteger os dados pessoais, senão ele não vai conseguir mais fazer transferência internacional de dados, porque a União Europeia não vai mais aceitar, e os Estados Unidos também não. Então, como você vai ter
o servidor do seu escritório na nuvem, ou tratar os dados da sua startup na nuvem, se o Brasil vai estar cortado porque ele não protege dados pessoais. Enfim, seja por uma questão puramente política, seja por uma questão de direito pessoal, seja por uma questão de necessidade de transferências internacionais de dados, a revolução digital trouxe essa necessidade para nós. E nós não conseguimos escapar. Não é mais uma questão de eu quero, não quero, eu tenho, não tenho. Ponto, acabou. É uma obrigação. Bom, políticas à parte, eu posso até sair da OMS, mas eu não posso mais sair do fluxo de dados internacional. Simplesmente não funciona, simplesmente o Brasil para, né? Qualquer estado pararia. Então, recomendo não só a GDPR, mas o próprio estabelecimento de privacidade da OECD, OCDE, dependendo de como você falar. É fundamental. E quando entramos na questão da privacidade, e ainda estamos falando na questão da privacidade, que tem esse âmbito internacional, existem, claro, exceções. Né? Nem tudo é privado. Então, traçar essa linha, ela é fundamental, porque ela também vai implicar, de certa forma, em dados pessoais. Mas a privacidade, para algumas pessoas, por exemplo, para um político, ele abre completamente a mão. O FHC, o Henrique Cardoso. Eu não sei, mas provavelmente ele nunca implicou com a publicação da biografia dele pelo Angeli, que claramente é uma biografia não autorizada. Não estou nem entrando na questão das biografias e da decisão do STF, que chegou à conclusão do controle posterior. Mas, outros exemplos. Quando a Cicarelli publica uma foto dela correndo uma maratona, um triatlo, ela está claramente autorizando o uso dessa imagem, porque ela colocou... vocês vão chegar lá, eu não vou passar um conceito errado, que eu tenho que morder a língua todas as vezes que eu falo que não é intuitivo, mesmo no escritório eu brigo. Não é porque a informação é pública e disponível que ela pode ser utilizada. Ponto. Então, deixando... desde já, eu acho que isso é um dos conceitos que tem que martelar em qualquer aula decente de dados pessoais. Porque sempre tem aquele que fala, quando você está fazendo um mapeamento de dados, fala, mas o que são esses dados aqui? Esses estão disponíveis na internet, então eu posso usar. Fala, não pode usar. Não é porque está disponível na internet que você pode usar, pode excluir essa base de dados daqui. Mas, nesse caso, quando alguém publica uma imagem numa mídia social, há um pressuposto de que ela está num ato público, ela está num lugar público, ela é uma personalidade pública, sinto muito, eu vou utilizar. A mesma personalidade pública, em um mesmo local público, fazendo um ato privado, ela não está dando um consentimento, é uma imagem que você não pode utilizar. Então, existem algumas limitações que estão implícitas e devem ser compreendidas. Né? Há um novo código para ser considerado. Com aula online sem público, né? Estou olhando só Renato e Pedro, eu fico preocupado com relação a tempo, né? Mas estou tentando controlar. Fica tranquilo. Então tá ok, por favor me interrompam também a qualquer momento, eu já disse. Dito isso, passada a questão de biografias e tendo essa noção do que é público e o que é privado, né, é impossível eu não falar do direito ao esquecimento, né, que foi decidido há pouco tempo, e que é um nome errado, não só porque não existe direito ao esquecimento, já era complicado antes, né?
mas ele tem uma origem, está na GDPR. Porque quando você olha o artigo 17 da GDPR, tem o right to be forgotten. Então, é difícil não se influenciar, né, do direito ao esquecimento. Ainda mais que você tem o right to be left alone na base da privacidade, como primeiro artigo. Mas não é um direito ao esquecimento, é um direito à desindexação. Então, eu acho que é um alerta importante do STF, concordando ou não concordando totalmente com a opinião, mas existem aspectos importantes dessa decisão, e eu acho que é um texto relevante sobre privacidade, que não existe um direito ao esquecimento. Essa foi a mensagem clara do STF. Eu acho que... Eu não lembro qual dos ministros mencionou, né, que eles pertencem a uma geração que queria lembrar, que ela não queria esquecer. Ela queria lembrar vários desmandos, lembrar as lutas e as bandeiras, né, e lembrar as conquistas da geração. Então, é muito difícil você abandonar determinados fatos, especialmente quando esses fatos constituem a base de toda uma geração e a base da história. Então, aquilo que é fato e aquilo que não ofende a honra, a imagem, a privacidade e a personalidade, ela não tem um direito a ser esquecida. Ela deve ser considerada, por mais dolorosa que possa ser, como são dolorosos os fatos que deram base a essa ação, provavelmente são dolorosos para a família. Mas isso não justifica que ele seja apagado. Eles devem ser considerados, e eu poderia dar vários exemplos aqui de fatos dolorosos, desde o Holocausto, que têm que ser lembrados e homenageados, não porque eles são dolorosos, mas porque eles nos tornam melhores, ou pelo menos eles nos ajudam a não repetir alguns erros dos passados. Alguns nós continuamos insistindo reiteradamente. Mas excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e da informação devem ser analisados caso a caso. E é nessa margem que nós vamos ter que trabalhar doravante. Eu vou voltar aqui nessa imagem, porque, para mim, isso demonstra claramente o que é aceitável dentro de um direito à privacidade daquilo que não é aceitável dentro de um direito à privacidade. Dentro de um mesmo conceito, e esse foi o recado do STF para nós. Na aula inicial, na primeira aula, nós tínhamos um exercício, eu não sei se cabe. Cabe? Sempre cabe, sempre cabe. Cabe, opa! Já vão esquentando aí, né, Pedro? Vão começar a trabalhar desde já. Porque o exercício era de 2 minutos, era isso? Para discussão? 5 minutos? Você passa em todos os grupos, né? Mas 5 minutos, cada grupo tem 5 minutos. Você que fica pouco em cada grupo. Eu faço a quebra aqui? Eu vou fazer por aqui. Gente, a gente vai dividir em grupo aleatório, e aí depois vocês vão, nesses pequenos grupos, discutir. Se alguém puder tirar um print dessa tela para ficar, se tiver alguma dúvida, e o Cláudio vai passando e sendo retirado, então não é falta de educação, ele não está saindo no meio, ele está sendo de fato retirado. Tá bom? Cláudio, Renata, não é melhor o Cláudio explicar antes? Sim, sim. Qual que é o ponto de discussão? Quais são os direitos envolvidos? Quando você contrata uma empresa para a manutenção de um serviço, usando o call center, então você... por exemplo, eu contratei a NET, né, ou a Telefônica,
para fazer a instalação de um serviço de fibra aqui em casa, né? E, de repente, eu passo a receber mensagens da pessoa que me atendeu. Fala, ó, eu estou olhando aqui, mensagens de cunho pessoal. Quais são os direitos? O que vocês acham? Como vocês se comportariam? Tudo bem? Como se comportar? Como aconselhar a empresa? Qual o impacto disso na empresa? Qual seria a melhor forma de atuação? Eu não vou dar mais detalhes, Pedro, porque eu acho que quebra um pouco, mas como você abordaria, em termos jurídicos, esses dados que foram passados? Eu acho que se eu passar mais um slide, já vou dar muito mais do caso concreto em si. Então, eu prefiro ficar nesse slide aqui. Como abordar essa questão, considerando que eu estava numa situação pré-LGPD? Então, talvez no limite de enforcement de marco civil. Então, a questão do conceito de dados na legislação seria muito importante para esse exercício e para vocês pensarem como, naquele momento, vocês aconselhariam o seu cliente, como atuar. Depois eu avanço para o próximo. Posso? Pode sim. Se alguém não quiser entrar no grupo, é só recusar, tá? Mas eu gostaria que todos participassem. Vou dar um pause aqui, tá? O tribunal impediu a adoção pela característica local, porque existia uma pouca diversidade. Né? Se você usar dados genéticos hoje, com esses exames simples, como eu mencionei, e eu posso dar, o site chama MyHeritage, que você submeta, junto com uma pesquisa boba de internet, você consegue identificar vários antepassados. Aliás, a brincadeira é essa: você paga R$350, encaminha seu material genético e ele te dá sua árvore genealógica. Né? Fala vários antepassados que você não conhece. Então, os limites passam a ser extremamente complicados. Quais outros casos podem ocorrer? Eu estou pulando um pouco, eu não vou falar muito da questão de dados genéticos, mas eu vou explicar dois aspectos em que, nesses cenários em que existem essas discussões, a anonimização, ou seja, estou falando de dados sensíveis, com guarda de materiais, eliminação de dados comuns, para evitar a discriminação, passam a ser fundamentais. Eu vou ter que pular um pouco, porque eu acho que nós avançamos demais em outros, e eu não queria estourar o tempo. Outros casos concretos que podem ser considerados com vazamentos, ainda pré-LGPD. O primeiro, PlayStation. Não teve grandes impactos, sim, a não ser para aqueles que jogavam. Eu sou jogador, eu confesso, né? Eu sou daqueles que ainda usam PlayStation, ainda jogam online, sou jogador. Eu fiquei 2 semanas ou 3 semanas, já não me lembro, mas sem jogar. Por quê? Porque os dados pessoais e de cartão de crédito de toda a rede da Sony, do PlayStation, vazou. Um detalhe, né, nesse caso, sem entrar em pormenores, mas esse foi um dos casos em que o Ministério Público de Brasília instaurou um inquérito civil público, mesmo antes de LGPD. Ou seja, as sanções começaram, os vazamentos de dados pessoais vão começar com LGPD? Não, já existiam antes, mas sempre no âmbito do Código de Defesa do Consumidor.
Esse é um caso clássico, em que a quantidade foi muito grande, o valor foi muito grande, tudo foi muito grande. Colégio Bandeirantes. O que aconteceu? Risse, você comentou da questão da idade, mas aqui tem uma questão de idade também que não nos afeta, mas um esporte de qualquer adolescente, na minha época, que tinha acesso a computador, e hoje em dia, é procurar falha em sistema. Mais ainda, se eles são alunos de uma escola. Então, qual que era o passatempo principal dos alunos do Bandeirantes? Procurar falhas no sistema do Bandeirantes e tentar hackear o sistema, até que eles conseguiram. E o que eles conseguiram, particularmente? Eles conseguiram vazar atas de conselho de classe, o que é extremamente delicado, porque é aquela situação no qual os professores estão discutindo as peculiaridades de cada aluno individualmente. Então, pior do que vazar endereço, cartão de crédito ou nota, você está vazando as opiniões de professores sobre alunos e as fraquezas de cada aluno. Então, foi um escândalo rapidamente assim, coberto pelo colégio, mas aconteceu, ação em andamento, sob sigilo, não tem mais dados, salvo que, sim, houve uma ação contra o colégio. Mas o que chama atenção no caso do Colégio Bandeirantes é a questão de dados sensíveis, dados que não deveriam ter sido vazados de forma nenhuma, pelo contexto. O caso da Unicinos. Esse é um caso que eu acho extremamente engraçado, né? O Pedro já está rindo, né? Porque ele demonstra, mais do que o caso em si, é um caso que demonstra como os procedimentos têm que ser levados a sério, né? Então, as medidas de proteção têm que ser levadas a sério, não só pela ameaças externas, né? Ou seja, o Bandeirantes é um externo interno, é um mezzo, mas o PlayStation, claro, foi um hacker, claro, mas pelas ameaças internas de procedimento. O que aconteceu no caso do Unicinos? Dentro da secretaria da faculdade, uma das secretárias, uma ajudante, que provavelmente não ficou muito tempo depois do que ela fez, ela foi mandar... Eu acho que foi um estagiário, Cláudio. Foi estagiário? Eles falam em secretária, mas eu acho que foi um estagiário. Tem cara de estagiário. Pode ser um caso de estagiário. Concordo. O que ele fez? Ele ia mandar os dados para uma seleção de estágio, né, para um estagiário, uma vaga que estava aberta em determinada empresa, alguma coisa assim. E, em vez de mandar os dados, ela mandou um arquivo Excel com todos os dados de todos os alunos da Unicinos, inclusive os financeiros, contábeis, telefones, todos os dados. Mandou a planilha concreta. O que é o absurdo nesse caso? Fora... como um estagiário, uma secretária, ou seja lá quem quer que seja, tinha no computador dela uma planilha com todos os dados da universidade. Para quê? Sim. Esse é o ponto de tratamento de dados pessoais. É o famoso need to know basis. A Renata comentou lá atrás, né, quando a gente estava discutindo a questão do caso concreto, só aquilo que precisa, né? As medidas de segurança. Então, LGPD e dados pessoais, eles estão atrelados a questões de segurança que são fundamentais, não só para evitar acessos internos, mas para evitar absurdos como esse, porque são dados relevantes. A privacidade importa a mim, mas dados pessoais passam a ter um valor excepcional, e você devolve o controle. A LGPD devolveu o controle dos dados aos titulares, ou seja, a todos nós. Então, tem que ser levado a sério. Por último, o caso da Samsung é interessante, também não foi um volume, é um caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, né?
Não houve uma ação externa, houve o vazamento de dados de um titular pela Samsung, mas a indenização, eu confesso que agora estou misturando os dados, mas acho que foi de R$3.000, o Pedro talvez tenha isso na ponta da língua, mas é esse o número que eu estava O anotado. juiz, acho que em primeira instância foi 7.000, o tribunal baixou para 3.000. Então foi isso, 3.000, condenação final. Mas foi um titular, R$3.000, no final das contas. Se você considerar que PlayStation vazaram milhões, vezes 3.000, Unicinos, não milhões, mas milhares, vezes 3.000, a brincadeira acaba ficando bem cara. Então, o importante do caso da Samsung é o dimensionamento do potencial dano, porque a LGPD traz sanções altas, multas altas de milhões, mas ela não limita a indenização dos titulares. Pode ser um dano muito superior à multa eventualmente cobrada pela ANPD. Nós sabemos de casos dos Estados Unidos, sei lá, Target, por exemplo, que mesmo não tendo uma legislação específica, os danos de class action de investidores que perderam dinheiro, quando tem um vazamento, os consumidores entram com ação, os investidores entram com ação, né? As agências entram com ação, e você tem que gastar ainda, além de todas as indenizações, com processos milionários na justiça. Ou seja, a brincadeira é alta no final, a multa é muito alta. Então, esses 4 casos servem como um ponto de alerta para várias situações diferentes que podem acessar e trazem isso. A questão além de tudo isso, você tem o direito à desindexação, né, para algumas situações, o que já foi superado. Essa é uma foto do Pedro, que ele tem autorização, ele assinou uma sessão para uso de direitos autorais, mas vocês verão que existem várias hipóteses de tratamento de dados pessoais. Consentimento não é a melhor delas, nunca é. É sempre uma, porque ninguém lê os termos. Onde foi isso, Pedro? Ilha Bela? Não, de QI? Heresias. Heresias? Bom, quase. Basicamente essa mensagem como apresentação inicial. Obrigado pela atenção. Mas acho que a gente tem ainda, Pedro, Renata, eu não sei como funciona, eu tentei ser pontual. Super, hiper, ultra. Acho que o mais pontual. Impossível, né? Foi ótimo. Podemos abrir aqui para perguntas? Claro. Né? Não tenho pressa, é só a maneira de tentar terminar a apresentação no tempo. E aí, Rit abriu o microfone, pode falar, pode começar. Bom, vou só... Não, primeiro, realmente, desejar um ótimo curso a todos. A primeira aula já foi excelente. E agora, eu estava brincando com o Cláudio, a questão da gente... aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer a Idade da Pedra, e depois a internet e tudo isso, a gente se considera uns privilegiados, porque realmente é uma... enfim, só para... A pergunta que eu queria fazer para o Cláudio é o seguinte: no começo, né, quando a gente começou lá com o TK-85, aqueles computadores lá atrás, a internet, tudo isso, no começo a gente tentava acompanhar a evolução, né? Eu, por exemplo, era um cara que estava sempre atrás de tudo que era novo, programa, enfim. Só que aí chega um momento que você não consegue mais, né?
E aí, essa questão da velocidade da tecnologia, a velocidade, agora a questão da proteção dos dados e tudo isso, me parece que é um farol amarelo para muita coisa. Não sei o que você pensa. Porque a velocidade da evolução não permite que a gente acompanhe tudo que está acontecendo de novidades e tudo isso. Então, ou então, pelo menos nós, mais experientes, já não temos mais aquela força que a gente tinha atrás. Minha esposa diz jovens há mais tempo. Exatamente. Mas primeiro é o seguinte, quer dizer, eu sempre digo o seguinte, a questão da velocidade da evolução tecnológica não tem alguma coisa que, pelo menos eu não consigo identificar alguma coisa que nos permita estar update com tudo. E essa é uma questão, por isso que eu te coloco isso, quer dizer, me parece que é um problema que nós ou muitas empresas também não se dão conta dessa questão, né? Quer dizer, de estar update, mas também que não dá para estar update com tudo, e que isso traz uma insegurança de alguma forma. Enfim, mas sempre se você quiser minha confirmação para dados passados, fique à vontade. Mas a minha pergunta é, como lidar com esta evolução tão rápida e que sempre vai trazer um risco, né? Tá. Claro que eu vou responder primeiro e depois eu abro também para a complementação de quem quiser, eu acho que é um debate. Eu sinto essa angústia, sim, né? Eu acho que ela já foi maior com relação à tecnologia em si, porque acho que existia uma quebra de paradigma mais rápidas ainda, talvez elas continuam, ou existam quebras de paradigma que nós não vejamos no dia a dia, não são tão evidentes. Mas eu vejo com bons olhos essa devolução, e olhando como advogado, olha, dentro do direito, eu vejo com bons olhos essa não devolução, mas esse compartilhamento de poder com os titulares de uma forma fragmentada, porque ele permite um controle pulverizado. Falando isso do ponto de vista macro, assim, em termos de sistema. Então, você não precisa mais... eu brinquei do CNIL, né, do CNIL, da francês. Eu realmente não gosto de burocracia. Mesmo a ANPD, se fosse ser um guardião dos dados pessoais, eu não acho que alguém consiga ser um guardião pela própria velocidade com que você mencionou, que tudo acontece. Então, você tinha o Orkut, de repente o Orkut acabou, não existe mais, você tem o Facebook, que controla tudo, logo o Facebook implode, vai surgir um outro. É difícil para qualquer órgão estatal ou paraestatal ter esse controle ou ter essa visão. Agora, os usuários têm. Então, se é um direito de todos nós vamos fiscalizar, independentemente do Estado, eu acho que a coisa funciona. Isso do ponto de vista do sistema. Do ponto de vista da empresa, a angústia permanece, porque você vai ter que socorrer mais e mais a estruturas e pessoas antenadas. Eu lembro do Marcel Leonardi, que todos conhecem, que é um dos especialistas em dados pessoais, do Google, excepcional. O Marcel já, alguns anos atrás, na época que nós tínhamos seminários presenciais, um seminário da BPI, ele foi fazer uma apresentação sobre o anteprojeto da LGPD e ele falava, eu não acredito que seja um novo mercado. Eu acredito que sim, vão existir especialistas, né? Mas não vai ser tudo isso. Não acredito que seja sei lá, vai ser criada uma nova profissão, vão ser milhares. Pensando hoje, tudo bem, pode não ser tudo isso que pronuncia, talvez nós não tenhamos essa demanda toda, mas as empresas vão precisar de pessoas antenadas, sim, para ficar monitorando a necessidade
e ficar monitorando o que acontece, porque não dá para nós. Agora eu vou sair do papel de dados pessoais. Para um advogado de propriedade intelectual, um advogado normal, ficar trabalhando, processando, acompanhando o processo, etc., e ainda antenado em tudo que acontece, sabendo se o secretário está controlando dados pessoais, se ela não está, se o financeiro está usando o que ele deveria, se o marketing mandou uma mala direta que não deveria, se eu estou tendo mais... Enfim, eu acho que essa angústia vai ter que ser delegada para excepcionais. Então, talvez o Marcel, naquele momento, ele não tenha acertado. Pode ser que sim, exista um novo profissional no mercado para tirar essa angústia da gente. Bom, falei demais. Valeu, obrigado. Cláudio, eu queria complementar isso que você falou. Eu adorei a pergunta do Dr. Antônio. Eu acho que o modelo europeu é muito inteligente. Eu acho que é por isso que ele acabou sendo adotado como padrão por tantos países. Porque para o direito é sempre um horror ficar correndo atrás da evolução da sociedade e da tecnologia. O direito é uma ciência lenta, uma ciência mais... ainda mais os nossos países de tradição civil, tradição romana, é muito difícil o direito acompanhar toda essa evolução. E o modelo europeu ele cria uma lei geral, né, que se aplica a todos. O Cláudio falou isso, né, vai do Facebook à padaria da esquina, né, todo mundo tem que aplicar da mesma forma e, de alguma forma, com relação à proteção de dados, a gente tem um panorama bem estabelecido. Não sei para onde vai a tecnologia, quão rápido vai a tecnologia, mas esse panorama já está estabelecido. Ele vai ser aprimorado aqui e ali ao longo do tempo, mas o panorama está fixo. Por isso que eu acho que o modelo europeu foi tão exitoso e viralizou, né? Ele conseguiu se reproduzir em outros países, inclusive em países de tradição de common law. Eu ouço o Ricci falando na velocidade da evolução e me vem na cabeça esse termo obsoleto. Eu acho que a gente vai tornar o termo obsoleto cada vez menos obsoleto, porque tudo ontem já deixou de ser o atualizado. Então, o obsoleto vai ser algo muito constante nas nossas vidas. Tudo vai se tornar obsoleto muito rápido. E eu me lembro um exemplo muito prático, que nós estávamos agora discutindo a diretriz de exame de patentes que tem invenções implementadas por programa de computador, e ficamos ali 2, 3 meses entre discussões nas associações e tal, publicou a diretriz, e ela não fala sobre internet das coisas e inteligência artificial, ou seja, ela já foi publicada obsoleta, e o NPI já sabe disso, e ele já está discutindo a nova versão dessa diretriz, inserindo com mais detalhes como que nós vamos proteger as invenções envolvendo o programa de computador, mas também inteligência artificial e internet das coisas. Então, a gente está tornando obsoleto cada vez mais uma palavra do nosso dia a dia por conta dessa velocidade, que realmente eu não tenho... Eu vejo o Instagram se atualizando, fazendo live com 4 câmeras, que é algo totalmente revolucionário, e pintando aí um Clubhouse onde você só tem trocas com áudio, que parece algo do passado, mas que pesa muito menos. Então, são evoluções constantes que a gente vai tendo que aprender a viver, e eu não sei realmente aonde essa velocidade vai chegar. A gente tem muito que aprender ainda para conviver. E dados, que hoje vale mais do que petróleo, sem dúvida, não sei como é que a gente vai cuidar disso aí no futuro. Realmente é muito interessante. Interessante esse negócio que o Leonardo comentou sobre obsoleto ou não obsoleto, prova que a gente está vendo na discussão da própria futura lei de direitos autorais, que já prevê uma possibilidade de atualização constante da própria lei, dentro da lei, né? Sobre a possibilidade ali de rever a cada 5 anos e tudo mais. Eu acho que isso vai acabar sendo uma disposição para todas as legislações futuras aí, em razão exatamente dessa velocidade que a gente está discutindo, né? E daí eu volto para felicidade desse modelo europeu que a gente adotou, que é o de não engessar nada, né? Você não tem... Segurança da informação está lá como princípio, mas não está lá quantos firewalls, que tipo de antivírus, porque senão você vai ter que ter uma edição semanal,
da LGPD, né? Fascículo 1, fascículo 2, fascículo 3. Quando a lei é muito baseada em princípios, ela dá essa abertura para o mercado ir se adequando ao longo do tempo sem precisar editar uma nova lei. Foi assim que foi constituída a LPI, né? Ela deu os nortes e deixou que a evolução a fizesse atual. Eu acho que, com relação à privacidade de dados, e aí puxando para o lado das empresas, porque é o que a gente vai ver também, né, um viés importante é como as empresas vão tratar e vão se cuidar e estar sempre atuais, né? Num mundo que, como todo mundo disse, tudo ou nada é mais tão perene como já foi um dia, fica importante que as pessoas e as empresas e os negócios entendam quais são as suas necessidades reais, os princípios que norteiam o negócio, os valores que querem passar e praticar isso no dia a dia, porque aí pode mudar a ferramenta, pode mudar a forma, mas o conceito vai continuar permeando as decisões, as políticas de privacidade, os regulamentos internos, vai continuar norteando o caminho. E eu acho que uma tendência que, se a gente for, que já vem, pelo menos nos últimos 20 anos, bem forte, é da gente sair do modelo ditatorial, em que eu digo exatamente qual é a norma, como é que eu vou te punir, como é que vai ser naquele quadradinho, e ir para um modelo mais amplo, em que você entende o conceito, em que entende onde está inserido aquele direito, e aí sim você vai ter formas mais efetivas de proteção e de remediar caso tenha eventual risco. Eu acho que é isso. Vai ser a hora de todos se tornarem atuais, Rit, não se tornarem obsoletos. Renata, eu gostei bastante do que você falou, e claro que o nosso movimento legislativo, jurídico, ele não é quadrado e organizado, mas em outras áreas eu tenho visto com bons olhos alguns avanços. Eu acho que o primeiro grande avanço que eu vi em termos de produção legislativa foi a própria lei de introdução, né? Quando ela foi modificada recentemente para permitir uma adaptabilidade dos sistemas quando há uma inovação, uma decisão. Então, você sai daquele sistema quadradinho, exatamente como você mencionou, para uma progressão um pouco mais aberta. A lei de... fugiu o nome agora. Aquela lei de novos negócios. Enfim. Esse esquema de normas menos quadradas e mais programáticas e flexíveis, é o futuro, ele tem que ser adotado, né? Eu sei que nós, jovens há mais tempo, às vezes não gostamos. Eu lembro quando eu era relator da BPI, e nós fizemos uma sugestão de novo artigo 46 da Lei de Direito Autoral, que era uma proposta de uma substituição, respeitando as regras dos 3 passos, mas um pouco mais fluida. E foi uma guerra, porque saía de números clausos, assim, daquela coisa pontual, para um padrão principiológico, e era muito difícil. Hoje, não. Eu acho que se fosse uma proposta daquele tempo, seria muito mais aceito hoje em dia. Eu sei que está terminando, eu queria só mostrar um site para vocês, para os que ficaram, ou do teste do DNA. Quando eu não falava... Gente, aproveita, baixou o preço, hein? Desconto de Páscoa. R$ 339. Não ganho nada com isso, só curiosidade. O site tem uma política de privacidade, Cláudio? Vou olhar por curiosidade agora. Eu acho que a regra não, porque o objetivo ali é fazer o teste e encontrar seus antepassados. Então, você tem que, pelo menos, permitir, né? Porque a regra é o contrário ali no site. É fazer o teste e divulgar. O objetivo é outro, né? Vai contra o objetivo principal do produto. A lógica invertida. A lógica invertida. É uma lógica do Facebook, ele é uma rede social de DNA.
Maravilha. Gente, passamos 18 minutos do tempo, sem prejuízo de novas perguntas serem feitas, acho que a gente pode dar aula por oficialmente encerrada, encerrar a gravação, porque a gente não precisa ocupar mais bytes do que o necessário nos servidores. E Renata, você que está controlando a gravação? Sim. E aí... Eu vou encerrar, deixa só a gente, né? Estou esperando quando você concluir, eu... Tá. Bom, obrigado pelo convite de novo, foi um prazer estar aqui, um prazer dar aula. Gente, a gente não está no presencial, né? Mas quem puder abrir câmera e som, vamos fazer uma salva de palmas para encerrar, porque a aula do Cláudio, como sempre, chegou mansinho e encanta todo mundo, né? Muito obrigada, Cláudio. Receba aí nossas palmas e abraço e muito obrigada mesmo, porque eu acho que você dá o tom certo para a gente seguir nesse segundo curso, muito norteado pelas incertezas, mais do que pelas certezas, mas voando de uma maneira mais segura. Muito obrigada. Obrigado a você. Pedro? Não tem nem que falar do Cláudio, gente. Eu sou fã de carteirinha, já tinha visto a aula do outro curso, foi atualizada aqui com mais informações ainda. E semana que vem a gente tem segunda aula do curso com a professora Lúcia, excelente também, ela vai falar do conceito de dados. Essa é a programação. Isso aí, então a gente se vê na quinta e é isso, mas não precisa sair agora, a gente só vai encerrar aqui o oficial e fica no oficioso. Eu vou ter que sair. Tchau, professor.